Mas quando eu coloco tela cheia, não aparece a opção compartilhar. Ah, agora sim. Aí aparece aquela. Ah, agora sim. Agora sim? Isso. Aham. Agora Vou colocar apareceu aqui. aqui. Isso. Aí só vai lá e coloca em ocultar ali embaixo, e essa barrinha preta Certo. desaparece. Aí. Isso. Aí, perfeito, Hortência. Então, né, bom dia a todos. Prazer, meu nome é Hortência, eu sou médica veterinária formada, na época ainda não era UFJ, era UFG, né? Também fui aluna do professor Ariel. Hoje eu estou atuando na área de qualidade do leite, né, dentro de um laticínio. Então, cuidando mais dessa supervisão de qualidade do leite, só que principalmente nas áreas das propriedades, né? Então, manejo de ordenha, higiene, mas tudo isso interfere, né, desde lá no início até o produto final, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa importância da captação do leite e do transporte. Então, desde que o leite sai da fazenda até que ele chegue lá dentro da indústria, todo o processo. Então, hoje, né, a gente vai abordar principalmente em relação à legislação. O que hoje a legislação traz para a gente que a gente precisa cumprir, né? Nós temos duas legislações importantes vigentes na área de qualidade do leite, como a 76 e a 77, instrução normativa, onde a 76 está falando mais sobre a parte interna de indústria, né, sobre a refrigeração do leite, como tem que ser os processos dentro da indústria. Mas hoje, no nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Instrução Normativa 77, né? Onde vai falar mais sobre desde o processo de produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru nos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial. Então, a gente vai abordar mais os tópicos da apresentação que estão mais relacionados à Instrução Normativa 77. Então, antes, né, da gente falar sobre os processos, a gente tem que entender um pouco sobre as boas práticas agropecuárias, né? Que são um conjunto de atividades, procedimentos e ações adotadas na propriedade rural, com finalidade de obter um leite de qualidade seguro ao consumidor. Então, que vai englobar desde a organização da propriedade, as instalações, os equipamentos, também como a formação e capacitação dos responsáveis, né? A capacitação desses responsáveis nas tarefas cotidianas. Então, são um conjunto de procedimentos que trazem esses BPAs, desde, né, o manejo de ordenha, desde alimentação, qualidade da água, que vai interferir também nessa qualidade do leite, capacitação dos funcionários, capacitação dos transportadores, que vão fazer todo esse transporte desde a fazenda até a indústria. Então, são um conjunto de atividades pré-estabelecidas, né? Um conjunto de instruções para a gente seguir e trazer uma qualidade para esse leite. Então, abordando mais sobre desde o início da coleta, né? Lá no artigo 20, ele fala para a gente que a coleta do leite tem que ser realizada no local de refrigeração e armazenagem do leite. Então, o que acontece? Segundo a legislação, esse leite tem que ser coletado somente dentro de áreas próprias, ou seja, dentro da sala de tanque. Não pode ser dentro do latão, não pode ser que fique em outro lugar ou que mude esse tanque de lugar, tem que ser num lugar próprio, segundo a legislação. Porque o que acontece? Quando vai fazer um cadastro de um produtor dentro da indústria, tem toda uma geolocalização desse produtor, um ponto de coleta cadastrado, né, uma localização com latitude, longitude. Então, sempre que a coleta do leite vai acontecer, que o transportador chega lá, abre o sistema, que ele tem que dar toda uma entrada e preencher informações sobre a coleta, sai toda essa localização de onde acontece o ponto de coleta. Então, esse ponto não pode sair de dentro daquela área. Então, é uma forma de rastreamento do que está acontecendo, de onde está sendo coletado,
né, para a indústria, vir passar por auditorias, a gente ter como provar um rastreamento desse leite, né? Lá no artigo 21 já traz para a gente que o processo de coleta do leite cru refrigerado na propriedade rural consiste em recolher o produto em veículo com tanque isotérmico através de mangueira e bombas sanitárias, diretamente do tanque de refrigeração em circuito fechado. Então, nos traz também que esse leite tem que ser coletado através de um caminhão com todo um sistema fechado, refrigerado, né, para conservação desse leite no momento da coleta, através de mangueira. Então, esse leite não pode ser coletado de outra forma, né? Então, é um processo que consiste assim, em minimizar algumas transmissões que pode ocorrer ali nesse momento, né? Então, ali, por exemplo, nessa segunda foto aqui, uma das coisas que sempre olho quando, por exemplo, um comprador de leite vai na propriedade, ou o pessoal da qualidade vai na propriedade, é sempre avaliar. Uma das coisas é avaliar o ambiente, né? Então, se ali tem uma sala de ordenha, se tem paredes, se tem piso, dentro dessa sala de ordenha não pode, dentro dessa sala de tanque não pode ter medicações lá dentro ou outros produtos, antibióticos, tem que ser uma área separada. Normalmente tem alguns produtores que deixam o motor de tanque dentro da sala de tanque. Então, são formas que a gente tem que fazer para minimizar algum tipo de contaminação que possa ocorrer. E também a área de estrutura, né? Lâmpada, não sei, em cima do tanque, porque de certa forma ali pode cair insetos. Então, são algumas coisas externas que a gente precisa avaliar, né? Se esse produtor não tiver dentro do padrão alguma coisa, a gente precisa pedir para ele atender essas não conformidades que são geradas, né? Então, a gente faz um acompanhamento até esse produtor entrar dentro de conformidade, né? Se ele não entrar, isso aí pode gerar até uma suspensão de coleta do leite. Então, precisa ser um lugar livre de contaminações ou que possa vir trazer qualquer outra contaminação. E sobre o veículo transportador do leite cru refrigerado, ele tem que atender algumas especificações, né? A mangueira coletora tem que ser constituída de material atóxico e especificada para entrar em contato com alimentos e resistir ao sistema de higienização Clean in Place, né? Apresentar-se íntegra internamente, lisa e fazer parte dos equipamentos de veículo. Então, essa mangueira também da coleta do leite precisa ser de um material que não seja tóxico, né, que resista ao sistema ali, esse sistema de limpeza Clean in Place, que é usado muito dentro das indústrias, né, onde a gente minimiza as ações humanas, as interferências humanas, então o sistema de limpeza com detergentes próprios, onde tira essa camada de gordura. Então esse equipamento precisa ser próprio para isso, né? Também o veículo transportador, ele tem que ter um refrigerador, né? Então, todo caminhão, ele tem como se fosse uma geladeirinha, ou se essa geladeirinha tiver com algum problema, tem que usar, então, que seja uma caixa isotérmica de material não poroso, de fácil limpeza, para poder transportar as amostras, né? Porque o que acontece? Em todas as coletas, a gente precisa trazer amostras, né? Amostras, para a gente fazer amostras de rastreamento, caso aconteça alguma coisa, né? Então, essas amostras são colocadas nesse refrigerador. Então, um refrigerador que não tem congelamento e que tem a temperatura até 7 graus Celsius para chegada na indústria, né? Então, é outra coisa que esse veículo transportador precisa ter. Então, quando a gente, nesse processo da captação até a chegada da indústria, é um ponto que é muito importante, questões de temperatura, é um ponto muito difícil de trabalhar, precisa ter uma ação muito grande da parte da parte de qualidade logística, tem que trabalhar muito bem, né, para que esse leite chegue na indústria dentro da temperatura correta, porque como a gente tem aí uma exemplificação, o que acontece com as bactérias do leite com o passar do tempo, né? Não existe um alimento melhor para bactérias do que o leite, então associado à temperatura, não tem ambiente melhor. Então, o que acontece ali?
Então, a gente, às vezes, pode coletar esse leite na fazenda, ali, uma exemplificação de 80 mil bactérias por ml de leite, e quando a gente expõe esse leite à temperatura ali ambiente, em torno ali de 20 minutos, a capacidade dessas bactérias é de dobrar essa quantidade, né? Então, passado um determinado tempo, ela dobrar de novo. Então, assim, a temperatura é um ponto muito importante na captação e no transporte, né? E é uma das maiores dificuldades a ser trabalhadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse ponto, né? Então, temperatura de coleta na fazenda, o tempo de rota, para poder esse leite chegar em temperatura correta na indústria. Então, esse veículo também tem que ser dotado de dispositivo para proteção das conexões, bem como local para guarda de utensílios e aparelhos utilizados na coleta, né? Então, sempre o transportador precisa conferir a conexão das mangueiras, né? Não pode ter nenhum vazamento de leite. Se for preciso, fazer ajustes ou trocas de borracha e vedação, né? Que ele também é uma fonte de contaminação. Então, essas borrachas precisam estar íntegras, né? Também ele precisa carregar uma maletinha dentro do veículo, né? Uma maletinha ali onde ele vai carregar o termômetro, que sempre ele precisa medir a temperatura do leite em toda a coleta, ele levar a concha de coleta do leite, o material para o teste Lisarol. Então, perante a lei, esse transportador também precisa ter uma caixa para isso, para ele carregar. Então, o responsável pelo procedimento de coleta do leite na propriedade rural, ele também tem que possuir treinamento básico sobre higiene e procedimentos de coleta. Nessa semana mesmo, eu dei 2 treinamentos para os transportadores, né? Então, e esses treinamentos ocorrem 2 vezes no ano, ocorre uma reciclagem desses transportadores, repassando todo o processo de captação até chegar na indústria, né? Com o passar do tempo, às vezes, alguns deles entram muito dentro da rotina, da correria, então acaba esquecendo de alguns pontos. Então, é muito importante a gente fazer um treinamento e uma reciclagem com esses transportadores. Então, esses transportadores também têm que estar devidamente uniformizados durante as atividades coletas e transporte do leite, né? Então, ali sempre está uniformizado, com a roupa correta, usando calça comprida, camiseta com manga, né? Boné, cabelo e barba sempre feito, né? Ali é para a gente evitar algum tipo de contaminação. Então, como que acontece o passo a passo para a coleta do leite? Como que se inicia esse processo de captação do leite, né? Então, o transportador chega na propriedade, né? Primeira coisa que ele faz, ele chegou, ele precisa desligar o tanque. A partir do momento que ele desliga o tanque, ele tem que higienizar as mãos dele, higienizar os utensílios dele, né? Ali a ponta do termômetro, higienizar a concha de coleta, o material de Lisarol, a placa que ele carrega. Então, esse material tem que estar higienizado para a gente evitar alguma contaminação cruzada. Então, é muito importante esses processos de higiene dele na chegada de cada propriedade que ele vai para fazer a coleta. Então, a partir disso, fez a higienização, ele vai fazer a realização da medição e a leitura, né? Então, ele vai medir, pegar a régua e medir a quantidade de leite que tem ali dentro do tanque. Então, também é importante essa higienização da régua, porque muitas vezes a régua está ali dentro da sala de tanque, o produtor vai lá, mede, pode ser que às vezes esquece de lavar, ou poeira. Então, sempre fazer previamente essa limpeza dessa régua e ele fazer a medição e a leitura, né? Lá sempre na sala de tanque vai ter as informações no quadro, né? Relacionando com a régua, mas ele sempre é importante ele medir. Então, aí o material que ele usa, né? Uma lavagem com a concha, o material para o teste de Lisarol. Aqui, caso né, ele esteja usando uma caixa de isopor, gelo, com as amostras de qualidade, aqui embaixo como é mais ou menos o refrigerador que fica no caminhão e o material dele.
Então, o quarto passo que ele vai fazer, após ele fazer essa medição, ele vai colocar o tanque para agitar e homogeneizar o leite. Então, o que é a indicação? Que em tanques com menos de 3.000 litros, coloca esse tanque agitar em torno de 5 minutos. E tanques com mais de 3.000 litros, agitar com 10 minutos. No próximo slide, a gente vai abordar o porquê desse tempo que é necessário para essa agitação. Então, caso o tanque esteja parado, utilizar o agitador manual quando necessário, né? Então, um ponto muito importante que a gente frisa muito com os transportadores é esse tempo de agitação para essa homogeneização do leite, né? Porque isso vai interferir na qualidade do leite, a qualidade dos resultados das amostras, né? Então, é muito importante essa homogeneização. E caso não ocorra uma homogeneização ou homogeneize mal, isso pode interferir no resultado do teste do Elisarol. Então, ou das amostras de rastreamento e qualidade. Então, pode acontecer de no teste do Elisarol dar positivo, né? Esse leite não ser coletado, ficar para trás por conta de uma não homogeneização. Então, isso é muito importante. Então, pode dar um falso positivo por conta disso. E o que acontece no tanque quando não tem uma agitação? Então, a gente chega lá, o tanque está parado, né? O que acontece num tanque parado? As moléculas e as bactérias, elas têm a tendência de subir para a parte superior do leite no tanque. Então, o que acontece? Se o transportador chega lá dentro do tanque, na hora da coleta, e ele vai coletar uma amostra de qualidade, uma amostra de rastreamento, e ele coleta nessa parte superior do tanque ali da concha, o que acontece? A gente não tem um resultado fidedigno do que realmente é aquele leite. Então, a gente vai ter uma amostra com alteração de gordura, vai dar uma gordura muito alta, com certeza CBT, CCS também vão dar muito altas, proteína. Então, assim, na própria, quando a gente manda amostras para a clínica do leite, eles mesmos geram alguns relatórios. Um dos relatórios é especificando que aquela amostra pode ter tido uma falha na coleta. Então, a gente correlaciona esses dados de gordura, CCS, CBT, para a gente poder entender se realmente houve uma homogeneização por parte do transportador ou se aconteceu algum problema nessa coleta, né? E a gente identificar e tratar esse problema. Então, por isso é muito importante acontecer essa agitação e homogeneização do tanque e no tempo correto, não só ir ali rapidinho, né? Então, precisa acontecer nesse tempo correto para a gente ter uma amostra fidedigna com o resultado que realmente é a qualidade daquele leite. Então, isso aí é o que acontece quando a gente agita o leite. Então, tem toda uma homogeneização dessas partículas. Quando a gente faz a coleta desse leite, o leite realmente está fidedigno do que realmente ele é. Então, do quinto passo é desinfetar os materiais para coleta enquanto ocorre a agitação do leite. Ele vai aproveitar aquele tempo que o leite está agitando e fazer toda a limpeza daqueles materiais, né? Então, ele vai realizar a seleção da matéria-prima mediante o teste do Elisarol e medição da temperatura, registrando os resultados, a data e o horário. Então, depois que ele fizer essa agitação do tanque, ele precisa medir a temperatura, né? Na nossa legislação fala que o leite, ser coletado na fazenda, ele precisa estar com até 4 graus Celsius. Então, esse leite, se chegar lá, tiver 5, 6, esse leite não pode ser coletado, né? Então, esse leite tem que estar com a temperatura abaixo de 4 graus Celsius. É muito importante o produtor ter muita atenção quanto à temperatura do tanque, se realmente o mostrador tá com a temperatura, o leite está com a temperatura que está apresentando no mostrador. Então, todas as vezes que o transportador vai lá na fazenda fazer a coleta e mede essa temperatura, sempre que ele identifica uma alteração de temperatura, ele avisa o produtor. Mas também para a gente é gerado um relatório com essas diferenças de temperatura para a gente tomar alguma tratativa junto com o produtor.
né? Então, temperatura é um ponto muito importante. Na coleta na fazenda tem que acontecer com menos de 4 graus Celsius. E na legislação diz também que a chegada no laticínio é com menos de 7. Então, o transporte tem um desafio muito grande, porque ele tem que coletar esse leite com até 4 graus na fazenda e chegar no laticínio com leite com máximo 7 graus Celsius. Então, eles têm 3 graus de temperatura para poder trabalhar desde sair na fazenda até chegar na indústria. Então, é um desafio muito grande, né, que precisa ser trabalhado dentro da logística, né? Então, temperatura é um ponto de muita atenção. Então, outra coisa também importante, assim que ele realiza a medição de temperatura, ele tira uma foto do termômetro dele e uma foto do termostato do tanque. Então, para ficar a fim de registro, como que tá essas temperaturas para a gente ter isso tudo registrado e rastreado. Então, após ele fazer essa medição de temperatura, ele vai fazer o teste do Alizarol, que vai identificar se é um leite lino ou não. Um grande problema assim, que a gente tem no campo é os produtores. Eu acho que é um pouco difícil para eles assimilar essa diferença de lina com leite ácido, né? Então, sempre que a gente vai numa propriedade, a gente tenta explicar essa diferença, porque eles têm o hábito de falar, deu leite ácido, né? Então, até a Maína vai falar muito melhor sobre isso, nem vou entrar nesse quesito, mas que fique frisado que leite lino é diferente de leite ácido. Então, a gente explica isso também para os transportadores, porque muitas vezes ele está ali em contato com o produtor, e para ele não colocar nos relatórios dele que aquilo é um leite ácido, né? Então, para ele entender essa diferença de lina com leite ácido. Então, é onde ele vai fazer esse teste do Alizarol. Se o teste do Alizarol der ok, esse leite é coletado. Caso não dê, esse leite não pode ser coletado. Então, esse leite tem que ficar na fazenda. Então, esse produtor ter outra destinação, porque a gente não pode receber esse leite na indústria. Então, um dos pontos importantes do artigo é deixar de coletar o leite que não atenda à exigência quanto ao teste do álcool Alizarol, previsto em regulamento técnico e identidade e qualidade específico, e é o critério de temperatura estabelecido no programa de autocontrole. Então, esse leite tem que estar dentro da temperatura e tem que passar no teste Alizarol. Caso não passe, a gente precisa deixar esse leite. E o mais importante, o transportador tem sempre que registrar, né? Sempre anexar fotos nos relatórios dele, a fim de registro, né? Para caso a gente sofra algum tipo de auditoria do Ministério, ou caso também, muitos produtores às vezes vêm contestar com a gente que não deu Alizarol, que ele ferveu o leite na fazenda e não deu, que ele fez o teste com a Alizarol dele lá também não deu. Então, é muito importante ter essas imagens, essas fotos para a gente ter o registro, né? Mas todas também, esse leite, quando chega, também é analisado dentro do laboratório. Então, vamos para a parte, após o teste do Alizarol, deu ok, ele vai coletar e acondicionar amostras para análises laboratoriais. Então, a gente tem 2 tipos de amostra que esse transportador precisa coletar. A primeira amostra é a amostra de rastreamento, é o que a gente chama de amostra do frasco branco, a amostra branca. O que acontece? Essa coleta tem que acontecer todas as vezes que o transportador for na fazenda. Essa amostra de rastreamento é assim, caso dê algum problema, por exemplo, o transporte chegou, o caminhão chegou dentro da indústria e antes de descarregar esse leite, é feito toda uma análise do caminhão. Então, deu um problema de crioscopia, um problema de acidez naquele caminhão, um problema, um antibiótico positivo. A gente precisa entender de onde veio esse problema. Então, é o que a gente chama de abertura de rota. Então, a gente precisa abrir a rota e procurar, amostra por amostra, descobrir de qual propriedade foi originário aquele problema, né? Às vezes tem mais de uma, tem 2, 3. Então, essa amostra branca é a frente de rastreamento,
né? E a segunda amostra são as amostras de qualidade. Essas amostras de qualidade, para fim de acompanhamento, né? A gente saber como é que está a qualidade do produtor, essas amostras, cada laticínio trabalha de uma forma. Tem laticínio que faz a coleta dessas amostras uma vez no mês, tem laticínio que está trabalhando 2, tem laticínio que está trabalhando semanal a coleta de amostras. Então, esse é o frasco para coleta de amostra para CBT e esse para CCS. Então, essas aqui são coletadas 1, 2 ou 4 vezes no mês, né? Depende de como o laticínio trabalha. Já a amostra branca, todas as coletas têm que ser. Então, o transportador deu tudo ok, ele vai fazer a coleta dessas amostras, né? Tanto a de qualidade quanto a de rastreamento. Então, mesmo que o transportador agitou esse tanque, quando ele for fazer a coleta dessas amostras, é sempre importante ele mergulhar ali a concha umas 5 vezes, né? Misturar esse leite, fazer uma maior homogeneização, para ele poder fazer a coleta desse leite, né? Como que acontece a coleta das amostras de qualidade, né? Então, primeiro, ele tem que retirar a proteção, porque eles vêm aqui, a amostra vem em saquinhos, né? Ele precisa colar uma etiqueta com a identificação do produtor. Então, ali tem um código de barra, tem um número, onde é lido pelo sistema dele no celular, para não correr nenhum tipo de troca de amostra ou qualquer outra coisa. Então, é um sistema bastante rastreado, onde ele tira foto, ele lê o código de barras, né? Então, ele colou ali a etiqueta, ele vai colocar o leite até o nível de volume que tem no frasco. E depois ele vai homogeneizar esse leite. Porque o que acontece? Dentro dos frascos, tanto de CBT quanto de CCS, nós temos aqui o que a gente chama, lá de uma forma prática, um comprimidinho, né? Ele tem ação bacteriostática. O que vai fazer esse comprimidinho? Do mesmo jeito que esse leite foi coletado na fazenda, ele vai ter uma ação bacteriostática, que esse leite vai chegar lá no laboratório, né, no caso na clínica do leite, com a mesma qualidade que foi coletada na fazenda, sem crescimento bacteriano, sem nenhuma alteração. Então, precisa muito bem o transportador homogeneizar para que ocorra toda a diluição desse comprimidinho, para a amostra realmente ter essa ação bacteriostática e ter um resultado fidedigno do que foi coletado dentro do tanque, né? Então, coisas que não podem acontecer, né? Como nessa primeira foto aqui, o transportador lá com 3 amostras coletando. Sei de coisas que já aconteceu, de ele estar lá coletando e deixar frasco cair dentro do tanque. Então, se esse comprimidinho é bacteriostático, ele tem ação como um antibiótico, se esse frasco cair dentro do tanque, o que acontece? Né? Esse leite já está contaminado, não pode ser coletado. Então, o transportador tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Tem que tomar cuidado com a forma que ele coloca a etiqueta, tem que ser de uma forma bem organizada, na disposição correta. Nessa outra imagem aqui, na terceira, o que aconteceu? Tá vendo que aqui no fundo está se concentrando a diluição do comprimidinho, então toda a amostra precisa ser bem homogeneizada, não pode ficar depositado no fundo, precisa ter essa homogeneização. Aqui não pode ser escrita, por mais que aqui, né, ele tem que carregar a etiqueta, o número do protocolo do produtor para ter uma identificação daquela amostra e não correr risco nenhum de ter alguma troca. Então, isso aqui também não pode acontecer. E o mais importante, não coletar amostras pela boca de saída do tanque, né? Apesar ali que ocorre a limpeza daquele local, essa coleta tem que ser dentro do tanque que tem que acontecer. Então, não pode ser ali pela boca de saída do tanque. Então, terminando a coleta das amostras de qualidade, voltando para essa amostra de rotina do frasco branco, que tem que fazer em todas as coletas. Então, a gente fala para sempre realizar um enxágue antes da coleta, né?
o que a gente chama de ambientação do frasco, né? Então, o transportador vai abrir esse frasco, vai colocar um pouquinho de leite lá dentro, misturar, descartar esse leite, né? Apesar dos frascos estarem limpos, né? Tudo bem lavadinho, bem enxaguadinho, mas a gente precisa evitar qualquer tipo de contaminação cruzada ou qualquer vestígio de alguma coisa que pode ter, né? Então, a gente sempre fala para realizar esse enxágue, essa ambientação do frasco, né? Descarta esse leite que você ambientou o frasco e aí sim faz a coleta do leite para colocar nesse frasco a fim de rastreamento. Então, o que acontece? Também não pode ser escrito assim, tem todo um protocolo para colar, o número de identificação que também vai ser lido pelo celular dele no sistema, né? Então, também para ficar muito bem rastreado e não ter nenhuma troca de amostras. Frascos sempre limpos, né? Com bastante higiene, não pode ser coletado em frascos sujos, né? Frasco sempre limpo, tem que tomar bastante cuidado com isso. E um dos pontos importantes, quando a gente não coleta essas amostras de qualidade do produtor que vai para a clínica, né, do leite, né? A gente não coleta essas amostras, por exemplo, quando deu um leite com lisarol positivo ou tem algum objeto estranho dentro do tanque, né? Por exemplo, acho que a maioria aqui já deve ter visto, produtor, às vezes com baixo volume, amarra uma garrafa PET no agitador do tanque, já que está com baixo volume, a pá agitadora não está encostando ali no leite para misturar, o leite está congelando. Então, se tiver qualquer objeto estranho lá dentro, não fazer a coleta dessa amostra de qualidade. Se o leite tiver com a coloração estranha ou com cheiro estranho, não fazer a coleta dessa amostra de qualidade. Ou também quando a coleta estiver suspensa por orientação do laticínio por algum problema que possa ter acontecido. Então, assim, não faz as coletas de amostras de qualidade. E essa amostra de rotina, a amostra branca? Essa deve ser sempre coletada, independente de qualquer situação. Então, porque em caso de lisarol, essa pode ser coletada? Porque o transportador faz o teste lá na hora, mas quando chegar no laticínio, o laboratório vai repetir o teste confirmatório. Então, para ver se realmente aquele leite estava com lisarol. Então, independente de qualquer coisa, essa amostra tem que ir. Se o produtor não deixar coletar ela, não coleta o leite, né? Então, porque essa amostra ela é muito importante. Ela serve para rastreamento de qualquer problema que aconteça. E depois desse passo a passo das coletas de amostras, a gente vai para a parte realmente da coleta do leite, né? Onde higienizar as conexões antes e após o procedimento de coleta. Graças a Deus, a gente quase não vê mais esse tipo de situação da foto, né? Assim, até essa semana mesmo, os próprios transportadores relataram que eles não veem mais esse tipo de situação, né? Olha aí, até lodo, resto de leite. Então, pensa o quanto isso aí está contaminado, né? Então, isso aí pode levar até suspensão do produtor, da coleta do produtor. Então, mas isso aí quase já não é mais nossa, né? Uma realidade nossa, né? Então, mas de qualquer forma, o transportador ali fazer uma desinfecção na boca de saída do tanque, para estar bem limpinho na hora dessa coleta. Até porque aqui, né, na boca do tanque tem que vir uma tampa, também é uma coisa que a gente cobra muito. Tem muito tanque, boca de tanque que não tem a tampa, né? Tem gente que vai lá e coloca uma tampinha de Toddy no lugar para ficar fechadinho, mas é uma coisa que também gera uma não conformidade. A gente precisa pedir para esse produtor se adequar quanto a isso aí. Então, depois que ele fez essa desinfecção da boca do tanque, ele vai acoplar o mangote, coletar o leite, caso o teste de lisarol tenha dado negativo, né? Ele vai esgotar todo o leite do mangote e vai esgotar o leite residual da mangueira após a última coleta da rota, em caso de interrupções entre as coletas. É uma coisa muito comum da gente ver, né? Esses dias mesmo eu ainda estava passando uma estrada, ainda vi um caminhão de um determinado laticínio rodando com leite aí dentro da mangueira, no sol quente, né? Então, pensa a proliferação bacteriana que acontece. Depois esse leite vai lá para dentro do caminhão. Então,
terminou de coletar esse leite dentro do tanque, esse leite todo da mangueira tem que ser empurrado para dentro do caminhão e não ficar leite aqui. Então, igual eu vi na estrada, estava lá, um sol quente, leite em mangueira, ali tem uma proliferação bacteriana muito grande. Então, é de responsabilidade do transportador tomar cuidado com isso, né, na captação do leite. E aqui, ele fazendo uma desinfecção na boca do tanque. Então, depois dessa coleta, a gente sempre fala para os transportadores, né? Registra imagens, coloca nos relatórios qualquer problema que possa acontecer. Então, aqui uma imagem da clássica garrafa PET amarrada no agitador, principalmente nesse período seco do ano. Volume de leite, normalmente os produtores não estão preparados para a nutrição desses animais, o volume de leite cai, esse leite começa a congelar, porque a pagitadora não consegue encostar para homogeneizar esse leite, né? Então, tem produtor que vai lá, amarra uma garrafa PET aqui para poder conseguir misturar esse leite. Então, isso aqui é uma não conformidade, não pode ter isso aqui. Então, a gente sempre fala para os transportadores, registra foto, né, nos informe, algum problema que tiver, algum problema dentro de sala de tanque, qualquer coisa suspeita, né, às vezes pode gerar alguma suspeita de fraude, encontrar desnatadeira dentro de sala de tanque. Então, esses tipos de situações, sempre registrar através de foto. Isso é muito importante para a indústria tomar alguma tratativa junto com o produtor, ou até mesmo levar a suspensão desse produtor, né? Porque dependendo do que pode estar acontecendo, pode ser configurado como fraude, que é um crime. Então, sempre registrar, ter fotos sobre isso, né? Então, aqui uma tabelinha, né? Falando sobre o tempo transcorrido entre as coletas de leite nas propriedades rurais, não deve ser superior a 48 horas. Então, mais um desafio que o transporte tem nessa captação do leite. Na legislação fala que entre uma coleta e outra não pode ter mais de 48 horas. Então, se um caminhão quebra, se for um pneu, acontece qualquer outra, o transporte precisa estar pronto para mandar um socorro e para seguir essa legislação, né? A gente sabe que tem muitos laticínios que não seguem de forma correta o que a lei manda, né? A gente sempre tem notícia sobre isso aí, mas qualquer coisa que aconteça, o transporte precisa responder. Uma coleta entre uma coleta e outra foi de 48 horas e meia. O transporte precisa resolver isso através de tratativas, justificar, porque caso venha o ministério, a gente passa por auditoria, a gente precisa justificar o que aconteceu, né? Então, entre uma coleta e outra, tem que ter no máximo 48 horas. E a gente precisa cumprir esse prazo, é um grande desafio dessa captação do leite. Então, o caminhão chegou na indústria, né, após essa coleta. Esse carro-tanque, eles vão ser lavados externamente antes do descarregamento do leite e vão ser higienizados internamente após cada descarga do leite, juntamente com seus componentes e acessórios. Então, o transportador chegou, né, com o caminhão dentro da indústria, ele não pode chegar já e descarregar esse leite. Então, tem toda uma limpeza externa que acontece, né? Terminou essa limpeza externa, vai acontecer antes do descarregamento, precisa fazer uma análise daquele leite, daquele caminhão, né? Tanto tudo correto, aí sim descarrega. Caso não, precisa ter um rastreamento e para identificar de onde veio esse problema, né? Então, às vezes pode ser uma carga com antibiótico, então esse leite não vai ser descarregado, ele precisa ter uma outra destinação onde ele vai ser descartado esse leite. Então, o processo não é só chegar e descarregar o leite, né? Tem que ter uma limpeza externa, né? Bem limpinho para poder fazer o descarregamento, sem nenhum, evitando todo nesse processo algum tipo de contaminação cruzada que pode acontecer. A gente precisa minimizar isso dentro do processo. Então, do programa de autocontrole, né? Informações sobre o procedimento de transvase, que é o momento da coleta do leite, né? O local intermediário, rotas e horários, comprovação de que o procedimento não interfere na qualidade do leite. Então, hoje, se você olhar numa caixinha de leite, a hora que você vê lá o lote e tudo mais, hoje a gente consegue rastrear todo o processo
simplesmente por aqueles dados ali na caixinha. Então, a gente consegue saber que dia e hora foi o início da rota, o início da rota, qual percurso aquele leite teve, qual foi o horário da coleta dele, qual foi o volume daquele caminhão, volume de algum produtor, se a frequência dele era de 24 em 24 horas ou era de 48 em 48 horas, porque algumas fazendas, né, principalmente as maiores fazendas, têm uma coleta aí de 24 em 24 horas. Sobre horário de desengate, o transvase, o engate, chave, como que foi a janela de coleta desse produtor, daquela rota, qual foi o horário de chegada na fábrica. Então, só pela caixinha de leite, a gente tem todo um rastreamento, a gente sabe de que fazenda veio aquele leite. Então, é um processo altamente rastreado, né? Um programa que a gente precisa ter de autocontrole. Então, das disposições finais, o produtor rural e o transportador de leite vinculados ao estabelecimento são obrigados a cumprir o disposto na presente instrução normativa. Então, um descumprimento parcial ou total, que se refere ao caput, pode acarretar a desvinculação do produtor rural do transportador de leite. Então, tudo isso que a gente tratou sobre a captação do leite até a chegada da indústria, nós precisamos seguir esses processos da legislação. Caso ocorra algum descumprimento do produtor ou do transportador, a gente pode ocorrer até um desligamento ou de um ou de outro, né? Então, já às vezes acontece problema, o produtor não quer que coleta o leite dele, ou não quer que coleta a amostra de qualidade, porque às vezes ele sabe que aconteceu alguma coisa naquele dia. Então, isso aí é uma forma de descumprimento. Então, isso aí está passível à desvinculação de alguém. Então, o que são alguns exemplos de descumprimento? O transportador avisar a data de coleta de amostra de qualidade para o produtor. Então, o que acontece? Às vezes, algum produtor que não anda muito bem ali nos processos de higiene de ordenha, manejo de ordenha, né? Às vezes, e aí, naquele determinado dia que ele sabe que é o dia de coleta de amostra de qualidade, ele vai andar na linha. Então, o produtor ele não tem necessidade, ele não precisa saber qual o dia da data de coleta de amostra de qualidade, porque ele precisa produzir um leite de qualidade todos os dias, não só naquele dia, porque o pagamento dele vem em cima da qualidade dele. Então, o produtor precisa entender isso, que ele precisa produzir um leite de qualidade todos os dias, não só no dia da coleta de amostra de qualidade. Então, o transportador não pode passar essa informação para o produtor, né? Não pode pegar uma amostra pronta do produtor. Então, o produtor ir lá, tirar o leite de uma vaca, né? E ser coletado aquele leite daquela vaca mais sadia que tem lá. Então, isso não pode acontecer, né? Então, tem que trabalhar com bastante honestidade e com o nosso trabalho. Não ter coleta de amostra no mês, coletar o leite, não coletar amostras no período programado, né? Perante a legislação, todos os produtores precisam ter pelo menos uma amostra, uma análise de qualidade no mês. Então, eu mesmo sempre fui muito cobrada por conta disso, sempre acompanhar de perto cada produtor, está tendo a coleta ou não, todo o planilhamento de quem está sendo coletado nessa data, quem vai ficar para a próxima. Então, todo produtor precisa ter pelo menos uma análise de qualidade no mês. E se a coleta não foi realizada, tem que ter uma justificativa plausível. Às vezes a amostra de qualidade não foi coletada porque o produtor parou com o envio do leite, parou com o fornecimento do leite no início do mês, então não estava na data. A gente precisa ter uma justificativa plausível do que aconteceu, por que aquele produtor não teve um resultado. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, tá? Às vezes, assim, a gente fala coisas mais da nossa vivência, mas eu quis trazer um pouquinho da minha experiência, do que eu vivo no meu trabalho a campo, em todo esse processo de captação do leite até chegada na indústria e os desafios que a gente passa, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre o processo, né? Pode perguntar, tá? Hortência, muito obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora e você tem uma didática muito boa de explicar, né? Assim, realmente muito,
muito bom assistir você falando, né? Obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver os que me mandaram aqui. Vamos ver. Pergunta Denise. Nenhum tipo de latão pode ser mais utilizado para transportar o leite das propriedades ao laticínio? Olha, na legislação ainda tem um ponto lá falando sobre o recebimento no laticínio, só que o que tem que acontecer? Esse leite tem que chegar lá dentro do laticínio com no máximo 2 horas após o fim da ordenha do leite, né? Então, isso aí é muito, muito difícil acontecer. Eu mesmo não tenho experiência com isso, a gente não A não tem ser que produtor. a não ser que a fazenda seja do lado do laticínio, né? Isso, Que vai- realmente. Assim, o que a gente tem hoje mais próximo disso aí são produtores com tanque comunitário, né? Onde tem um tanque central e o que a legislação também permite, vários produtores colocam leite naquele tanque, mas também ele precisa cumprir isso. Terminou a ordenha, levar esse leite no latão o mais rápido possível para ser gelado. Então, assim, o que eu trabalho hoje mais próximo disso, graças a Deus, são tanques comunitários, né? Que a gente ainda trabalha assim, próximo com latão. Uhum. Aqui faz uma segunda pergunta. Qual a sua recomendação aos laticínios familiares que recebem leite dessa forma? Aí você já falou, né? Não pode, né? Somente se tem esse prazo máximo de 2 horas, né? Porque, como você falou mesmo, né, Hortência? A temperatura, né? É o desafio manter a temperatura, né? Ali no máximo em 7 graus, né? E no latão isso não é possível, né? Não tem como, né? Não, Esse não que é tem o como. grande desafio do transporte, né? Deixa eu ver aqui mais. Aqui eu tinha feito aqui uma pergunta para eu te fazer, e aí depois eu até anotei aqui, né? Hoje a gente nem, assim, não é nem mais, não é motorista, né? Do caminhão, é transportador barra técnico de laboratório, né? Porque a gente sempre fala, por exemplo, quando fala de coleta de amostras para análises laboratoriais, seja análise que for, né? E para o leite também, né? Como você coleta a amostra vai impactar o resultado final do teste. Então, eu sempre falo para os alunos: você está coletando, o teste laboratorial começou. Às vezes a gente acha que o teste laboratorial ele é feito dentro do laboratório, mas ele termina dentro do laboratório, ele começa. Né? Então, o transportador técnico de laboratório ele começou a fazer o teste do leite, né, lá na fazenda na hora que ele está captando, né, Hortência? Igual Exatamente. você comentou ali, né? Então, o desafio, eu acho, né, para vocês, né, é treinar esse funcionário, porque falar para ele, olha, você não é só o transportador, você é técnico de laboratório também, né? E o que Não, você eu faz ali? sempre, nos treinamentos, eu sempre friso isso para eles, porque assim, o produtor, além da qualidade do leite, o produtor recebe a bonificação dele em cima disso, né? Então, são pessoas que estão ali trabalhando todos os dias, debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Às vezes aquela bonificação ali de 3 centavos no volume de leite por litro já é uma mudança ali na vida daquele produtor. Então, ele pensa muito nessa parte social também, além da qualidade do leite, né? Então, até que sim, eles têm tido, o transporte tem tido, os treinamentos, esses transportadores têm tido uma dedicação muito grande nisso e tem entendido a importância disso. Então, por isso a gente faz 2 vezes no ano treinamento, reciclagem, e eles também são cobrados por isso, né? Então, por exemplo, a clínica do leite identificou alguma amostra que pode ser possivelmente uma falha na coleta. Eles emitem um relatório assim para a gente. Então, avalia gordura, CCS, CBT e faz essa correlação. Deu uma gordura altíssima. Isso aí já aconteceu, já vi gordura de 7, né? Olha só. 7,5. Então, você sabe que isso aí Vamos não, pegar não essa é. vaca lá para fazer uma Exatamente, a gente inseminação, né? sabe que isso aí não é da fazenda, e já Exato. não é do perfil. Aliás, isso aí já não existe, né?
e Não também, existe, né? às vezes, não é do perfil da fazenda ter uma gordura alta, né? Então, aí você começa a identificar, e esses Não transportadores. agitou na hora de coletar, né? E isso, aí você começa a perceber que ele não agitou. Aí nesse relatório, também, além de mandar esses resultados, manda as rotas. Então, às vezes, por exemplo, tem 5 produtores numa rota que tem possível falha de coletas. Também correlaciona, ó, esse transportador nesse dia, ele não agitou bem. Então, você começa a correlacionar se a falha foi dele ou não. E aí ele é chamado pelo supervisor do transporte, discutir caso por caso, ele justificar os casos e assinar isso tudo muito bem, ficar arquivado, né? Caso venha um mapa, faça uma auditoria com nós, a gente tem em mãos uma justificativa e que isso foi tratado, né? Uhum. Isso. Vamos ver aqui outra pergunta. Jordiano está aqui elogiando a palestra, que foi palestra perfeita. Queria saber Bom, quais são os sanitizantes utilizados no caminhão, nos tanques. olha, essa parte eu não sei muito bem como que funciona lá sobre a parte de limpeza, né? Mas é um material, né, do tanque inoxidável. Eu sei que Tem usa que ter grau alimentício que eles fazem, né? Um sanitizante aprovado, né? isso, todo aprovado, né, pelo Ministério. Ontem, fazendo a apresentação, eu li, mas eu não lembro certinho o nome do sanitizante, tá? Mas eu sei que também trabalha com hipoclorito de sódio também, nessa limpeza e desinfetante, tá? Aqui tem uma pergunta, não sei se você vai saber responder esse dado aqui. Qual a média diária de produção por fazenda na região que você atende? Olha, Acho que uma depende muito, média. né? Nós temos, vou falar bem a verdade, nós temos produtores de todo perfil na nossa região. A gente tem produtor de 40 litros, e temos produtor de 27 mil litros. Então, nós temos duas coisas opostas. Temos produtor que ainda, né, tira o leite na mão, joga dentro do tanque, e temos produtor já automatizado, né? Então, temos todo tipo de produtor. Aqui na nossa região, a gente não se atende a qual região que se atende, Hortência? Aqui pega Rio Verde, Rio Verde. vai até Lagoa Santa, Mineiros. Então, a A- gente tem a- alguns produtores grandes de Rio Verde. Temos aqui em Jataí, aí o Luiz Cássio também trabalha juntamente. Aqui a gente, na nossa região, aqui em Goiás, aqui no Sudoeste, aqui a gente não tem ordenha robotizada, né? Robotizada, não. Tá. Eu estava vendo Robotizada. que no Brasil, assim, em geral, muitas já fazendas já estão, né? Tem já a robotizada, né? Eu pensei que era poucas, mas eu fui ver, não tem muitas, né? Não, tem muitas. Já tem um grande número de fazendas que estão fazendo esse Mas aqui em investimento. Goiás tem, parece que. Aonde que. Acho que o Luiz Cássio vai saber falar Tem, aqui em melhor. Goiás tem robotizado, mas aqui não é aqui no Não, Sudoeste, não, né? É não. mais Mas próximo eu ali, acredito que Goiânia e tem algumas Brasília. fazendas que Orizona, futuramente eu vão acho que caminhar. Orizona tem Isso, uma a Arizona fazenda tem. robotizada, né? Mas aqui eu acho que futuramente a gente tem alguns produtores que estão, né, caminhando. Eu acredito que As não demora empresas muito, também não. que prestam esse serviço, elas começam a crescer, né, na região, né, e oferecer o serviço também. Mas assim, ó, em questões de qualidade, eu acredito que a média que a gente tem é em torno de 400 litros, né? Desde os maiores até os menores aqui na nossa região. Isso é captação diária. Captação. Uhum. Então, por exemplo, Jataí tem uma captação diária em torno dos seus 300 mil litros, por aí, né? Então, assim, que vem aqui de todas as regiões. A Maína falou que tem, que em Rio Verde tem robotizado. Quem é, Maína? Tá falando Olha, aqui no sabe. chat. Hortência, você falou do tanque, da coleta, da agitação. Aí ela colocou aqui, produtor, Vilmar. Eu não conheço ele. Então já temos aqui. Você falou da agitação antes de coletar, né? 5 minutos, 10 minutos. E se, por exemplo, o transportador chegar e estiver agitando já no tanque, o leite já está sendo agitado no tanque. Tem aqueles agitadores, né, que a cada um ciclo de tempo agita, né? Uhum. Automaticamente. Aí, mesmo assim, ele tem que esperar.
ou ele poderia coletar direto, que já está Então, agitado. só que aí o que que é? Ele não sabe quanto tempo esse leite está agitando, né? Ah, Até é uma das coisas que a gente, que eles ficam meio assim, porque o que que acontece? A gente fala, não, às vezes o tanque está agitando, vai lá, desliga o tanque e liga de novo que o tanque começa a agitar, mas eles ficam com medo de, às vezes, queimar o tanque ou acontecer qualquer coisa e ser responsabilidade deles, né? Então, tem a opção lá para mudar para a forma manual. Então, a gente sempre fala, isso aí é muito importante nesse processo. Não pode chegar e... Ele não sabe há quanto tempo, né, que esse tanque estava agitando. Pode ser que aquele tanque começou agorinha, ou pode ser que ele terminou agora, então a gente não sabe. Então, ele precisa ter um controle no disso aí. mínimo, É muito aquele importante. mínimo de 5 minutos, né? Você falou do rastreamento, né? Então, tem muita gente que acha que o leite é mais difícil, né, de rastrear, tal. Talvez, né, Hortência, devido como mistura, às vezes, no caminhão, né? Como que a gente consegue rastrear, né, com essa mistura? Fala assim, como uma mistura. Na mesma linha tem mais de um produtor. Aí vai Isso. misturar no tanque do Mas o que caminhão. que acontece? Por exemplo, o caminhão, ele pode ser dividido em uma, duas ou três compartimentos. A gente sabe qual produtor está dentro daquele compartimento. Então, por exemplo, chegou um caminhão com três compartimentos, né? Faz a análise da que a gente chama de boca um, da boca 2 e da boca 3. Vamos falar que a boca 3 deu antibiótico, né? A amostra deu antibiótico. O que nós vamos fazer? Nós precisamos abrir a rota, abrir esses produtores que originaram esse leite da boca 3. Então, a gente tem um controle sobre isso tudo. A gente sabe quem é o produtor da boca um, quem é o produtor da boca 2 e quem é o produtor, quais são os produtores da boca 3. Então, tem todo um controle sobre isso aí. A gente sabe qual o leite misturou ali dentro, mas a gente sabe quais são os produtores que estão ali dentro, quais são o leite que está aqui fazendo originou. Né? Então, não é ali quando mistura o leite acontece isso. Tem todo um registro, né? Quando a gente puxa o relatório do transportador, tá lá qual boca que foi, que ele colocou o leite e tudo mais. Uhum. Estava falando também, por exemplo, às vezes em casos, hoje em dia, né, que a gente passou por uma seca, então o produtor tem um tanque muito grande, aí ficou o volume baixo. E aí, por exemplo, o transportador chegou para coletar e o leite está meio congelado ali, aí você falou que não coleta, né? Mas aí capta, qual que é o procedimento? Quando o leite está congelado. O leite é captado normal. Não, quando lá chegou lá, às vezes o transportador chegou e está um leite congelado, ele não faz essa coleta. Até porque esse leite vai dar crioscopia, né? O próprio transportador sabe que isso aí vai acontecer. Né? Então, eles também são orientados para não fazer essa coleta. Porque o que acontece? Se ele fizer essa coleta, a hora que chegou aqui, que deu uma crioscopia e que a gente analisou, a primeira coisa que em ações de crioscopia a gente precisa fazer é suspender o produtor. Né? Até a gente ir lá na fazenda e descobrir qual foi o motivo que aconteceu. E esse produtor precisa, para ele a gente voltar a coletar o leite dele, ele precisa estar dentro do padrão, ele precisa ter uma amostra dentro do padrão, então ele precisa solucionar o problema. Porque a crioscopia pode ser ou por um congelamento, né, do tanque, o tanque está desregulado, ou por conta do volume do leite que está muito baixo, ou também por fraude. Adição de água, ou acidentalmente ficou água nos equipamentos de ordenha, na mangueira, né? Foi água para lá, então a gente precisa ir lá na fazenda e descobrir o que aconteceu, né? A gente sempre chegou a crioscopia, acende um sinal de alerta. Né? A gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Crioscopia é configurado como crime, essa adição de água, né, no leite. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, o produtor já é orientado, o transportador é orientado, e ele sabe que ele vai dar crioscopia. Então, aí dá crioscopia no caminhão também. Então, aí esse leite tem que dar outra destinação. Normalmente, esses leites vai ser feito leite em pó, né? Então, tem que dar outra destinação. Então, isso aí causa um prejuízo econômico, né? Então, é melhor não coletar. Aqui o pessoal mandou mais uma pergunta.
Isso que eu não entendi muito bem. A instrução normativa 5520 mudou algumas temperaturas de 4 para 5 graus. No tanque na fazenda continua sendo o limite de 4 graus? Não entendi muito Também bem. não entendi. Hoje que a gente tem válido é a que você apresentou, né? As duas que você apresentou, né? A 66 e 76 e 77. 77, né? Que é 4 graus, né? Uhum, são E 4 graus. 4 graus para coleta na fazenda, 7 graus para chegada na para indústria. chegar. Salvo algum caso, a legislação ainda permite a 9 graus esse leite chegar na indústria, mas precisa ter uma justificativa plausível, né? Algum problema que aconteceu, mas nós trabalhamos com 7 graus. Sim. E aqui, aquele intervalo de 24, o tempo de 48 horas entre uma coleta e outra é aquele na fazenda, né? Entre duas coletas na mesma fazenda. Pode Isso, na ficar mesma mais de fazenda. 2 dias o leite lá na fazenda parado, Isso. né? O leite, no tanque, pode ter leite 4 ordenhas, né? Dessas 4 ordenhas que aconteceram nessas 48 horas. Isso. Uhum. Sim. E aí eu estava pensando, né? Acho que também um desafio são as estradas, né? Como que a indústria, ela, por exemplo, ela se organiza e analisa isso, né? Por exemplo, tem um produtor tal ali importante que ele começou a atividade, né? Ali, mas, né? Aí não tem estrada, né? Difícil acesso. Como que a indústria lida um pouco com isso? Porque a indústria precisa ali de um acesso, ou uma linha com mais produtores, né? A Exatamente. produção de leite ela não é assim tão para a indústria tão individual, né? Tem Uhum. uma linha com produtores, né? E começou a chover agora, já é um problema que começou, viu? Então, aí o que Outra acontece? coisa que eu lembrei foi assim, nossa, São Paulo, capital, que ficou 5 dias sem energia, né? São Paulo, capital, né? Metrópole. Eles falam assim, nossa, imagina às vezes um produtor lá no interior, né? Aqui no interior de Goiás, né? Imagina o desastre, né? Não, exatamente. E agora, assim, começou o período chuvoso, já começa esse problema com estrada, com falta de energia. Então, assim, vai vir muito resultado com CBT alta, que é muita justificativa por conta disso, mas a gente sempre aconselha o produtor ter na fazenda, fazer um investimento em um gerador, né? Porque essa época agora não adianta, tem lugar aí que fica 4 dias sem energia. Então, como que faz, né? Então, precisa ter, assim, no mínimo essa estrutura, né, de um geradorzinho. E vi nas chuvas também problema com estradas, o transportador, assim, são pessoas que eles são guerreiros, viu? São guerreiros e, por exemplo, deu algum problema. Essa semana mesmo chegou um e-mail para mim de um problema de acesso a uma fazenda já. Então, o transportador, na hora de coletar o leite, já não conseguia mais acessar a sala de tanque. Então, o leite não foi coletado, né? Porque ali tem lugar que a gente já viu sala de tanque na beirada de morro, ali barro pode escorregar. Então, a gente precisa preservar, né? Preservar o transporte também. Então, o produtor também precisa ter essa ação de organizar ali essa chegada na sala de tanque para poder acontecer essa coleta, né? Então, quando tem algum probleminha desse de acesso com estrada, com acesso à sala de tanque, é repassado para a gente, mas aí o supervisor de compra vai ter uma ação junto com esse produtor para ele organizar essa tratativa, né? Que a gente fala que é uma não conformidade, né? Para ele poder organizar, porque como que essa coleta vai ser feita, né? Tem lugar que para o transportador chegar, o trator tem que arrastar hora de sair. Né? Então, precisa organizar essas estruturas também. E tem a agitação do próprio leite no caminhão, né? Que Exatamente. é ruim, né? Porque a agitação vai potencializar a ação das enzimas naturalmente presentes ali no leite, né? Então, Exatamente. Então, assim, tem que ser. É um processo muito minucioso, né? Que a gente precisa tomar cuidado com todas as etapas e tem que ter uma cobrança grande disso, né? Além do treinamento que a gente fornece por esses
transportadores também, e com os produtores, né? A gente também faz treinamentos com eles sempre nas fazendas, mas ele E precisa o, e, o, tomar. e, o, e o e o Estado, o município fazer a sua parte, o seu papel de abrir essas Exatamente estradas também. para ter acesso, né, às propriedades. Exatamente. Isso, então, assim, já teve lugares que a gente não conseguiu coletar, porque como é que faz, né? Às vezes morro, barro, o município não, e o estado não faz a parte deles, né? Então fica difícil. É um desafio. Desafio. Bom, nós vamos encerrando então aqui a nossa palestra, a nossa segunda palestra. Agradeço novamente, Hortência, pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos. Agradeço por ter aceitado o convite para participar do nosso primeiro simpósio de qualidade do leite. A gente quer continuar esse projeto, talvez os próximos também de forma presencial, e a gente conta com a sua colaboração aí nesses nossos projetos futuros também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, professor. Muito obrigada pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz e o que precisar pode contar comigo, tá? Muito obrigada.